Boa noite, meu amado irmão, minha irmã. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final, se você gostar deste vídeo, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like, dê o seu comentário. Acompanhe comigo. Nós estamos trabalhando com o Salmo 23 e hoje nós vamos tratar somente do verso 3, que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E existem três verdades neste verso que nós acabamos de ler. Quando ele fala refrigera-me a alma, ele está tratando de cura. Quando diz o texto, guia-me pelas veredas da justiça, se refere à direção. Quando o texto fala por amor do seu nome, representa propósito. Refrigera minha alma. O texto está dizendo que Deus, o bom pastor, ele cura. Cura a alma. A alma significa a vitalidade, a vida. É a parte espiritual do ser humano. Se você olhar o verso anterior, que diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, significa que Deus cuida também do nosso corpo, do nosso físico. O verso 3, ele cuida da nossa alma. A ação do bom pastor, do cuidado dele para conosco, é uma ação completa. Ele não cuida só de uma parte. Quando Deus dirige e trabalha na nossa vida, o agir de Deus, do bom pastor, é um cuidado por completo. Por isso eu posso confiar plenamente na pessoa de Deus. O bom pastor não somente cuida das ovelhas saudáveis, mas também especialmente das enfermas. Eu quero ler com você o texto de Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 e 16, que diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Olha só o cuidado que Deus tem para com as suas ovelhas. Deus tem todo o prazer de cuidar de todos aqueles que fazem parte da família dele. Deus é o nosso bom pastor. Aqui, no verso 3, a lição é claríssima. Retrata apenas a questão espiritual. O Senhor provê perdão e paz para aqueles que o seguem. Muitas vezes nós ficamos abalados, tristes, cabisbaixos por causa de situações, por causa de problemas. Mas o texto nos diz que Deus é aquele que cura a nossa vida, cura a nossa alma, cura tudo aquilo que tem nos perturbado por dentro. O texto continua seguindo, ele vai falar de direção. Guia-me pelas veredas da justiça. É direção. Guia-me pelas veredas da justiça. A palavra veredas significa caminho estreito, caminho secundário, pelo qual se chega mais rapidamente a um lugar. É um atalho. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação,
onde há espaço suficiente para que as ovelhas possam passar e de uma forma que elas não conseguem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente até chegar ao aprisco, debaixo da liderança do bom pastor. O importante, quando o texto fala a questão de veredas, é um caminho reto. Isso mostra que Deus, na pessoa de Jesus, nos conduz de uma forma direta. Em Jesus nós podemos confiar, porque o caminho que ele traça é um caminho reto, perfeito, para nos conduzir à pessoa de Deus. É o Senhor quem nos convida pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus realmente é estreito. Não se pode olhar para os lados. Deus, em maneira nenhuma, deixa carente o seu povo. Ele sustenta o seu povo com o poder dele. Ele revigora as forças de suas ovelhas. Ele vivifica, ele levanta, ele ampara as ovelhas. Ele desvia as ovelhas de tudo aquilo que pode ser prejudicial. E se nós estivermos diante de uma dificuldade, nós temos a plena certeza que nós não vamos perecer, que nós não vamos sucumbir, porque o pastor sempre está presente. O bom pastor sabe quais são as veredas certas e é por elas que guia as ovelhas. E ele não perderá nenhuma ovelha. Todas elas chegarão ao seu destino, conforme nós entendemos pelo texto. Meu querido, o caminho reto nem sempre é o melhor. A melhor jornada nem sempre segue o caminho mais fácil. Deve haver uma liderança, e Jesus é a liderança. Agora, a vereda que não melhora espiritualmente é um desvio e não uma vereda de vida. Então, cuidado. Você deve centrar o seu olhar, o seu foco deve ser na pessoa de Jesus. E por último, o versículo 3 nos fala de propósito, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O texto nos diz que o pastor faz, o que ele faz pelas ovelhas, ele faz por si mesmo. Qual que é o propósito que nós podemos observar aqui no texto? Para exibir a glória de sua graça e não por causa de algum mérito em mim mesmo. Isso significa que quem conduz para o céu é Jesus. Eu não tenho mérito algum, porque como ovelha eu sou fraco, a ovelha tem problemas de visão, a ovelha tem problemas para tomar água, a ovelha tem problemas, as ovelhas têm problemas para alimento. Então a ovelha precisa realmente da pessoa do pastor. O propósito do pastor é a segurança, as melhores pastagens. O Supremo Pastor conduz as ovelhas para a vida eterna. Este é o propósito. A conclusão é o seguinte: vimos aqui no verso 3, 3 verdades. O bom pastor cura, dirige e tem um propósito. Como é bom saber sobre o cuidado de Jesus.
Na direção dele, nós estamos completamente seguros, pois é uma bênção saber que ele nos conduz com segurança para os braços de Deus. Quero orar com você nesse instante. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor cura as enfermidades da nossa alma. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem o propósito de nos conduzir para o céu. Muito obrigado, ó Pai, porque a cada dia é o Senhor quem nos sustenta. Que nós possamos olhar para Ti como o supremo pastor, aquele que cuida, aquele que conduz com segurança. E que todos nós possamos sentir essa segurança. Em Cristo nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te proteja e tenha uma boa noite. Um abraço.